Há um mundo lá fora, e se seu coração chora, eu sei, mas isso vai passar. Tudo passa e isso também vai passar. Essa é a mensagem aí recebida no grupo Luz Espírita. Há um mundo lá fora, essa música para começar a nossa noite com o clima lá em cima, com a certeza de que tempos melhores sempre virão tempos melhores, né? E começamos a nossa noite já direcionando os nossos pensamentos, melhores pensamentos aos nossos queridos, a todos esses nossos companheiros que estão no nosso chat, né, que com pedidos de oração. São muitos os pedidos e nem sempre nós aqui no campo físico conseguimos dar conta de todos os pedidos. Mas com certeza o plano espiritual consegue dar conta de todos os pedidos, de todos aqueles que a gente escreve e de todos aqueles que a gente memoriza também, né? Que a gente direciona os nossos pensamentos. Então vamos continuar firmes mantendo o direcionamento dos nossos pensamentos para os nossos irmãos. Quem quiser pode também usar a aguinha fluidificada, deixar uma aguinha fluidificando para poder ir tomando ao longo do dia, sempre muito bom, é uma ótima ferramenta para o equilíbrio do corpo, né? E do corpo físico e do corpo fluídico. Bom, no dia de hoje teremos dois companheiros, uma companheira e um companheiro fazendo a leitura e os comentários do nossa mensagem inicial e depois da nossa mensagem principal, né? Para começar, a gente vai passar diretamente para o gato da Jaqueline, que vai fazer o comentário hoje no nossa mensagem inicial. Então, boa noite, gato da Jaqueline, tá aí? Graças a Deus estão dormindo. Botei tudo para dormir, dei sonífero. Botei tudo para escutar prece. Rapidinho dorme. Eu vou ler por aqui, pelo computador que é maior. Primeiramente, boa noite a todos. Que sejamos envolvidos, né, pela espiritualidade, por Jesus e, acima de tudo, por Deus nesse estudo. E para as pessoas que estão solicitando, né, prece, que a gente... Vamos lá. O título é Supercultura e Calamidades Morais. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão o teu espírito e o que tens preparado para quem será? Jesus. Esse é um trecho do capítulo 12, versículo 20 de Lucas. A mensagem sobre supercultura e calamidades morais eu vou ler agora. Não basta juntar valores materiais. Todos estão ouvindo? Ok, o som ok. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, que são o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. E que o humano não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, ele precisa alimentar-se com recursos do espírito e apoiar-se nele. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. Eles falam: a calma
e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira que o Espiritismo faz que ele os considere, o humano recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo físico, mas não menosprezemos o socorro às necessidades do espírito, divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Esse é um trecho do Ceifa de Luz de Emmanuel. E a mensagem, né, inicial é do livro Entre Irmãos de Outras Terras, capítulo 12, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vai aí meu comentário, né? Quantas coisas para comentar em pouco tempo. Essa primeira frase aqui, né, que eu li, mas Deus lhe disse, louco esta noite te pedirão o teu espírito, o que tens preparado para quem será, comentada por Jesus, ela se refere à parábola do rico insensato, né, que nos ensina que a gente dá mais valor aos bens materiais que a gente tem acumulado do que, propriamente dita, o cuidado com o nosso espírito. Eu não vou ler ela, mas eu aconselho que vocês leiam ela toda, porque ela é um pouco extensa, e o tempo urge. E eu acho que eu pulei um trecho dessa... não, pulei não. Desculpa, gente, desculpa, foi um lapso. Aqui no capítulo 5, né, então, que ele cita lá no texto, eu também, estudando, eu vi que lá no item 3, né, na Justiça das Aflições, que a gente, somente na vida futura, podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Muitas das vezes, né, as causas das aflições somos nós mesmos que causamos, né? Claro, a gente tem a parcela que a gente traz, né, na nossa programação reencarnatória, mas as aflições, elas, né, quando a gente fala de loucura, egoísmo, a gente pode falar um pouco nesse mundo de tecnologia, do consumo, né? Que a gente, né, quando é muito consumista, como a gente é muito materialista, e a gente não tem, em certos momentos, o recurso para ter aqueles bens, porque muitas das vezes a gente joga nossas emoções, né, nossas perdas, né, emocionais e de relacionamentos, a gente acaba colocando no consumo. A gente, ou consumo ou vício, né? Não estou falando de maneira geral. Eu digo assim, quando a gente não está equilibrado emocionalmente, né? Quantos de nós já não teve aflito, né? Eu, particularmente, mulher que se acha uma centopeia, né? Aí vai, dá uma volta no shopping, compra um sapato, naquele momento você está ali. Aí eu consegui
comprar aquele sapato. E você vai feliz para casa. Mas você vai sair, vai continuar com aquela aflição, porque aquilo ali foi momentâneo. Foi só para você simplesmente camuflar o verdadeiro sentimento que te levou à compra. É de você se negar aquilo que você está passando, se negar aquilo que você está vivendo. Então, a gente, muitas das vezes, as causas das aflições somos nós que somos culpados dela, né? Da gente não encarar. E, e a gente, dentro, né, da doutrina espírita e as outras religiões, acredito que sigam da mesma forma, é o estudo, é a dedicação à religião, né, que a gente crê. Muitas das vezes a gente fica totalmente desequilibrado pela falta do estudo dentro do nosso próprio lar, né? Às vezes a gente reclama, ai, fulano tá chata hoje. Ah, mas o que que a gente está fazendo também, né, para melhorar esse ambiente? Eu aqui sou. Esse estudo hoje foi diretamente para mim, né? Eu ando em falta com o culto no lar, né? E, inclusive, gente, tem uma palestra, né, no YouTube com esse mesmo tema. Aconselho que também vocês assistam. E que nessa palestra, a, a Carla Fabres, né, que ela fala sobre a subcultura e a calamidades morais, ela vem dizendo que o Emmanuel orienta que a gente esteja sempre estudando, né, cuidando do espírito, mas a gente peca em estar sempre buscando as questões materiais em primeiro lugar, principalmente quando a gente está bem, né, profissionalmente, bem no amor, a gente está tranquilo e a gente esquece, né? Ou aquele tempo ali, você não se dedica tanto como se dedicava antes, e, e você começa a ter algumas vicissitudes, vai acontecendo as coisas, você fica irritado e você culpa quem? Você culpa o outro, você culpa o tempo, está chovendo, porque está frio, porque o ar está muito gelado, ou porque o ventilador está quebrado. A gente sempre culpa tudo que está ao nosso redor. A gente só não assume aquilo que a gente realmente tem que assumir, que a gente não está fazendo o trabalho de casa, a gente não está seguindo o que, como eu, como espírita, mas eu digo assim, nós estamos de castigo numa pandemia, e isso é para a gente refletir no que a gente está fazendo pelo outro, né? Porque de contra tudo isso que foi falado sobre loucura, egoísmo, orgulho, o que a gente tem a favor? A caridade ao próximo. A gente não precisa ir lá comprar uma roupa nova para o nosso irmão que está na rua, porque às vezes uma palavra que você diz para ele, uma atenção que você dê, um bom dia, né? Uma boa tarde, isso aí ele já vai ganhar o dia, porque muitas das vezes as pessoas elas são ignoradas nas ruas. Eu não digo só os nossos irmãos que não têm um teto para morar. Eu digo as pessoas dentro da própria empresa que você trabalha, o pessoal da limpeza, o porteiro, aquele gari que está limpando a rua para você, né? Que é um trabalhador, o menino que está ali vendendo alguma coisa no sinal. A gente só fecha a janela e diz que não quer. E a gente deixa de olhar pelo outro, né? Olhar, ter aquele olhar paterno pelo outro. E quantas vezes a gente precisa cair, né? A gente precisa estar sofrendo para entender que o amor ao próximo, que amar a si mesmo, isso tudo tem que vir de coração.
Porque palavras o vento leva e o que é verdadeiro é o que sai da boca, e não a que entra. Não adianta eu escutar uma palestra, eu, eu ouvir uma música, eu estar num estudo, se aquilo, primeiramente, não tem que afetar a mim, né? Se não está afetando a mim, eu estaria sendo hipócrita. Então, assim, esse estudo primeiro eu fiz para mim, porque eu não poderia estar aqui só como uma voz que está falando um texto. Então, eu fiz o estudo para mim. Então, me ensinou muito e que a gente não deve ser orgulhoso, pedir ajuda quando precisa. E aos poucos a gente vai entendendo que as dificuldades, elas passam, mas a necessidade que a gente tem de dar mais valor ao espírito do que aos bens materiais, ela cada vez mais está sendo contundente para a gente. O que adianta a gente ter tanta coisa hoje, se o que é agora só nos interessa cuidar o quê? Do seu lado emocional, do seu lado espiritual, né? Porque isso está afetando psicicamente muita gente. E porque as pessoas têm, mas não podem usar. Tem o seu carro, 0 quilômetro, e não pode sair. Então, que a gente entenda que os bens materiais, eles só vêm como um complemento da nossa vida. Não que a gente não possa conquistar essas coisas, mas que a gente não dê como prioridade na nossa vida mais ter do que ser, né? Uma grande amiga minha, psicóloga, Norma, sempre fala isso. E que a gente possa ser mais do que ter. Ser mais caridoso, ser mais gentil, ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais indulgente com as pessoas que não estão na mesma linha de pensamento que a gente. Porque o amor constrói, a cólera destrói. Então, que o amor possa ser sempre a base do nosso dia a dia, né? Porque se Jesus está nos olhando, né? A gente tem que fazer esse exercício que a Adriana, irmã da Ana Maria, nos ensinou. Se Jesus estiver vendo você fazer isso, você vai fazer? Não. Se eu fosse Jesus, eu estaria cometendo isso? Não. Então, assim, que a paz no mundo comece em mim, pois quando penso em Jesus, eu sinto a paz. Se, se a gente não vê e prefere evitar, precisamos ter olhos de ver e mãos de ajudar, mas sem ostentar. Porque, como Chico, que certa vez uma senhora, estou finalizando, gente, o viu na rua e pediu para falar com ele, e ele estava muito apressado, né? E ele falou: "Oh, eu estou atrasada." Ela: "Ah, mas por favor." Então, Chico, né, todo caridoso, a ouviu, né? Escutou o que ela tinha a dizer, falou algumas palavras de consolo e se foi. Então, quando ele olhou para trás, ele viu que tinha uma luz, né, vibrando. É tudo aquilo que ela estava desejando para ele pelaquela palavra, né, para aquele momento, né, que mesmo atrasado ele parou para dar atenção a ela. Então, quantas vezes a gente, através de uma palavra, de um olhar, né, porque a gente não pode abraçar, mas a gente pode estar ali olhando pelos nossos irmãos, dando uma palavra, um sorriso, perguntando como está. Isso aí também é caridade. É isso, gente. Se vocês quiserem, eu disponibilizo depois a palestra. Obrigado. Tá no YouTube, Jaque? Tá. Pô, bota o link aqui pra gente, pra galera poder ir copiando e depois assistindo. Muito obrigado, Jaque, pelo comentário inicial. E a gente já vai para a nossa mensagem, vai para a nossa prece
inicial, e eu vou pedir, porque eu tô com saudade de ouvir a voz de um amigo meu que faz tempo, cara, tá meio afastado, um tal de Marco Juver, tá meio sumido, porque tá muito frio, então ele tá quase, então não fala mais, tá escondido da gente. Alô, Marco Juver, boa noite. É muito trabalho, rapaz. É muito trabalho mesmo, cara. Muito trabalho. Inclusive, em função disso que a Jaqueline está falando, eu vou repensar algumas coisinhas no futuro, viu, Jaque? Isso não é vida passando, não é vida, não. Pois é, amigo. Isso aí serviu para mim Professor na também. Foi um quarentena com o grande ensino à puxão de distância, orelha para mim. não é vida, não, cara. Ninguém merece, não. Mas eu estou muito feliz de ver a nossa querida Joana aí. Olha só, parece que ela está com a mesma cara da semana passada, antes de fazer a cirurgia. Legal mesmo te ver aí, Joana. Estou muito feliz mesmo de ver a tua carinha aí, ó, cheia de saúde aí. Que Jesus te ampare. Bom trabalho que Bezerra e Eurípides fizeram aí, viu? Merecimento. O nome disso é merecimento, minha querida. Tá bom? Um beijo para você. Estou muito feliz aí. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui, todos nós juntos, envolvendo aqueles companheiros que não puderam estar conosco, que eles sejam também amparados em seus lares. E um abraço muito especial, em pensamento, ao querido paizinho da Ana, que nesse momento ele receba as nossas melhores vibrações de amor e de carinho, e que Jesus, como sempre, está no comando de tudo, né, Ana? Então vamos orar muito, agradecer por tudo que nós estamos recebendo, às vezes de forma ingrata, às vezes por ingratidão, às vezes por indelicadeza, porque ainda estamos longe de entender as pessoas, né? E por isso nós temos que sempre perdoar, para depois entender, porque se tivéssemos no lugar delas, poderíamos fazer muito pior. Que Jesus envolva cada um de nós e que possamos ter agora um bom estudo para elucidar os nossos espíritos. Graças a Deus. Grande Juver, que bom ouvi-lo, sempre muito bom. Não, não nos abandone, Marcos. Não, não. Então, dando prosseguimento, a gente convida para mim com especial honra, o meu parceiro de profissão, nosso amigo geógrafo, Bruno, para poder comentar, ler e comentar hoje aí o trecho que ele selecionou, vinculado à mensagem inicial, para a gente poder refletir. Boa noite, Brunão. Tudo bem, boa noite, Lúcio. O texto, na verdade, ele está na mesma linha da mensagem que a Jaqueline leu, e é a questão 799 do Livro dos Espíritos. E nessa questão, Kardec vai perguntar o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Eu acho muito interessante a gente observar como, na minha opinião, o Espiritismo ainda está à frente do tempo. Se no século XIX o Espiritismo já estava à frente de seu tempo, hoje ele ainda está à frente. E a melhor contribuição, isso é muito interessante de nós notarmos, que o Espiritismo pode dar para o progresso, não é espiritizar o mundo. Ele não fala que é tornar... Estão me ouvindo? Sim. Ele não fala que é tornar todas as pessoas espíritas. Na verdade, ele fala que é destruir o materialismo. E é interessante a gente observar o que Kardec compreende com esse termo. Lá no início do Livro dos Espíritos, Kardec vai definir materialismo como a não crença
na continuidade da vida após a morte. Ou seja, todo aquele que acredita que depois da morte existe o nada, esse se atribui o título de materialista. Um contraponto, o oposto, a oposição ao materialismo é o espiritualismo. O espiritualismo é todo aquele que acredita que após a vida, enquanto encarnados, há alguma coisa, há uma continuação. Logo, todas as escolas religiosas são espiritualistas. O catolicismo é espiritualista, o protestantismo é espiritualista, o judaísmo, o islamismo e o próprio espiritismo é espiritualista. A diferença é que cada uma dessas escolas religiosas explica de maneira diferente o que virá após a morte. O espiritismo tem as suas próprias teorias para explicar a vida após a morte. E o que é interessante também é que a noção que o espiritismo dá para nós de vida após a morte tem um impacto muito forte nas nossas atitudes, nas nossas condutas e na nossa maneira de enxergar a vida. Porque a partir do momento em que Kardec começa a dialogar com essa conversa, entender como funciona o mundo espiritual e entender diversas leis da natureza, você vai construindo todo um código de moral, todo um código de ética, de conduta para conosco e para com o próximo. Então, exemplos. A noção de imortalidade da alma que o Espiritismo traz para a gente, ou seja, a vida não acaba com a morte do corpo, mas ela continua, tem impacto no valor que a gente dá aos bens terrenos. Porque na medida em que a gente sabe que não vai ficar aqui para sempre, mas que, na verdade, embora seja muito importante, a encarnação ela é uma pequena parte da nossa vida infinita, a gente passa a encarar as posses materiais com outro olhar. A noção de imortalidade da alma, ela nos dá força para que possamos nos resignar à perda de entes queridos, por exemplo. O quanto não dói nós acompanharmos o falecimento de alguém que a gente ama. Mas o quanto não é extremamente consolador e extremamente fortificante a gente ter a certeza de que vai voltar a encontrar essas pessoas. A doutrina espírita traz para a gente também uma noção de atributos de Deus. E Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, amoroso, sábio. Logo, sabendo que Deus tem um infinito das qualidades, isso nos dá o quê? Esperança e fé. Porque, ao mesmo tempo, nos dá também a certeza de que todos os momentos ruins que a gente passa, hão de passar. Porque se Deus é o infinito dessas qualidades, Ele quer o nosso bem, não quer o nosso mal. Então, o aparente mal que nós passamos é para a médio e longo prazo nos gerar algum bem. Isso quando nós mesmos não procuramos os males da nossa vida por conta própria. A doutrina espírita traz também para a gente o princípio do plantou, colheu. Ou seja, a gente observa que toda a ação que a gente executa, ela vai ter uma reação. Se eu vivencio amor, gentileza, educação, eu vou colher muito provavelmente coisas boas. Aliás, certamente eu vou colher coisas boas. Agora, se eu ajo em contrário, prejudicando os outros de maneira egoísta, obviamente eu vou colher coisas ruins para mim. A gente vê, através dos relatos dos espíritos que já desencarnaram, que aqueles que praticaram os valores no Evangelho de Jesus, mas que estão em outras várias religiões, os valores éticos da solidariedade, da empatia, do altruísmo, todos aqueles que vivenciaram esses valores estão bem após o desencarne. Enquanto aqueles que vivenciaram os valores opostos a isso, egoísmo, orgulho, ambição desvairada, estão perturbados, estão desequilibrados. Então,
essa série de conceitos que a doutrina espírita vem trazer para nós, revelando diversas leis da natureza, leis do mundo espiritual, tem um grande impacto na nossa ética, na nossa maneira de encarar o mundo, na nossa maneira de enxergar as coisas. Por quê? A doutrina espírita ajuda, quando bem compreendida, através do estudo e da vivência, compreendermos que somos seres espirituais tendo uma vivência temporariamente material. Ou seja, a doutrina espírita, bem vivida e bem compreendida, destrói o materialismo. Isso provoca, como Kardec diz lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma verdadeira mudança no ponto de vista. Nós passamos a enxergar várias coisas da vida de maneira, às vezes, completamente diferente. Às vezes, aquilo que nos fazia feliz passa a nos aborrecer. Às vezes, aquilo que a gente não dava valor, a gente passa a dar imenso valor. Muda completamente. E, como ele fala também lá no final da resposta, né, fala que o Espiritismo vai ajudar a combater todos os tipos de preconceitos. Porque na medida em que revela que somos espíritos imortais, filhos de um mesmo Criador, a única diferença que há entre nós é a maior ou menor experiência que nós temos em determinados setores. Mas que todos nós podemos alcançar a experiência uns dos outros. Nós precisamos conviver uns com os outros para aprender o que não sabemos com os outros. A gente nunca só ensina, a gente nunca só aprende. A gente sempre troca. Então o Espiritismo ajuda, com essas informações que ele traz, a abolir os preconceitos religiosos, que a gente vê que não é a religião que a gente professa. Os espíritos não falam que a contribuição do espiritismo para o progresso é espiritizar o mundo, tornar todos espíritas. Não é. O espiritismo abole os preconceitos sociais. Porque você vê que não é ser homem, mulher, negro, branco, ser de um país ou de outro, é a quantidade de bem que você pratica e o quanto você constrói de bem dentro de você. Então, é como se fosse um pacote, né? Destrói o materialismo, muda a nossa maneira de enxergar a vida, constrói uma ética altruísta, solidária em nós, abole preconceitos, preconcepções e nos torna pessoas melhores. E, por fim, ao revelar a nossa essência, a nossa destinação, o Espiritismo ele permite a nós enxergar que os bens materiais e a matéria, elas são um meio, enquanto que a nossa evolução e a nossa iluminação são o fim. Porque aquele que é materialista, que não acredita em nada após a morte, ele encara a matéria como um fim. Já que eu vou morrer, então é tudo aqui agora. Estimula o egoísmo, estimula o orgulho, essa crença materialista. Embora possam haver, obviamente, materialistas que sejam pessoas éticas, que sejam pessoas bondosas. Mas eu creio que seja mais difícil. Então, quando a gente encara sob uma perspectiva espiritualista, não somente espiritualista, mas no nosso caso espírita, a gente entende que isso aqui é meio, gente. É meio. O fim é a nossa evolução, a nossa iluminação, a nossa felicidade. E aí eu fecho e coloco aí para vocês acrescentarem o versículo do comentário da Jaqueline. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ou seja, o que nós temos cultivado de valores éticos e também em relação aos nossos bens materiais, é para quê? É só para gente? Ou é para frutificar e para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor também? Nós somos espíritas vivendo como materialistas? Ou somos espíritas verdadeiramente tentando viver como espíritas? Muito boa reflexão, Bruno. Obrigado mais uma vez pelo carinho de
dos comentários. Como diz aqui a Cris, né? Que o Bruno tem amor na palavra. E é bacana isso, que realmente a gente tem a sensação de que ele está, quando ele fala, que tem, independente do que ele esteja falando, né? Tem uma sensação de que está envolvida num amor aquela fala dele. Muito legal, muito bacana, muito obrigado mesmo ao amigo Bruno aí por essa contribuição. E a gente abre para aqueles amigos, aqueles irmãos que quiserem fazer o comentário nesse sentido do nosso estudo. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente abre aqui para comentários. Alguém gostaria? Marcos. Posso só dar um alô aí para o nosso companheiro aí? Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Essa noite poderão levar a nossa alma, mas a mala está pronta? Aquele lance da mala. A mala tem que estar pronta, porque pode ser daqui a pouco. O Marconi falou algo semelhante aí de manhã, foi o tema dele aí de manhã. Então, a gente está antenado, né, dentro daquilo que nos compete a realizar, e se errar, porque nós somos falíveis, nós somos seres ainda primitivos, né? A gente está aqui para aprender, a gente vai errar muito, mas vai errar demais, vai errar bastante. Isso faz parte da nossa trajetória. O importante é aprender com o erro, né? Aí você vai falhar. Se você não aprender com o erro, aí vai ter que voltar tantas vezes quanto for necessário para arrumar essa mala aí. Tá bom? Um abraço aí, Bruno. Brilhante como sempre aí. Obrigado, Júver. Vivi, boa noite. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Deixa eu baixar aqui, peraí. Pronto. Então, né, que vocês trouxeram tão bem nessa noite, me fizeram fazer uma associação com a palestra de hoje, das 16 horas, da nossa casa, que eu assisti, sobre tempo de esperança. E a Sônia Campos falou uma coisa muito interessante, que parece só uma questão de palavras, mas não é, não. Ela falou para que nós troquemos a palavra por que tudo isso está acontecendo, por que nós estamos passando por isso, por que tantos irmãos estão sofrendo, estão desencarnando, pela palavra para quê. Porque quando a gente pensa em termos de para quê, tudo faz sentido à luz da doutrina espírita. Nós entendemos realmente que tudo tem um propósito e ninguém está passando por nada do que já não estava programado no seu planejamento reencarnatório, e com isso fica muito mais fácil para a gente aceitar também, porque a gente percebe que o plano espiritual superior está agindo e que Deus, acima de tudo, com certeza, é pura perfeição. E de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da providência dele. Então, tudo que está acontecendo realmente está certo. Era para a nossa evolução, para o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. É isso, né? Obrigado, Vivi. Interessante que logo depois que vocês acabaram a fala, eu fiquei pensando assim, que até a Cris falou que a mala dela não está pronta, né? Aí eu falei, a minha também não está pronta. E às vezes a gente vai atrasando a organização da nossa mala porque a gente não quer viajar, né? Então a gente não quer fazer aquela viagem, então a gente fala assim, não, deixa para amanhã, sabe aquela viagem chata que a gente tem que fazer de trabalho, alguma coisa assim, né? E a gente fala assim, não, deixa para amanhã, eu organizo isso. E aí a gente vai criando desculpas para na esperança de que alguma coisa possa acontecer e a viagem seja cancelada. Só que tem uma notícia interessante, essa viagem não vai ser cancelada. Pelo contrário, ela pode até ser adiantada. E a gente precisa estar sempre com essa mala, como o Júver bem falou ali, ó, já
prontinha, tudo arrumadinho, né? Mas a gente realmente, eu faço com muito isso, né? De ficar criando desculpas por não querer viajar. Boa noite, Sâmia! Olá, boa noite a todos. Essa questão que o Bruno trouxe realmente leva a gente a refletir, né? Porque o que eu mais tenho visto, né, conversando até com muitas pessoas, e até eu, né, com certeza em vários momentos, me peguei levando a vida como se aqui fosse o definitivo, né? E a gente tem que lembrar sempre que é uma passagem, é transitório. Ontem, enquanto eu estudava, né, pro estudo que eu apresentei hoje de manhã, né, numa palestra, já que estão falando de porquês, né? Eu até anotei que eu gostei de dizer assim, uma paráfrase. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. São os porquês que nos dão a força para vencer os comos. Então, a gente coloca mais objetivo, né? E quando a gente coloca os objetivos realmente a nível espiritual, né? Nessa caminhada, entendendo que aqui o que a gente está vivendo é um pontinho diante dessa linha, né? Da eternidade, a gente realmente passa a dar outro valor e esses bens materiais, essas coisas terrenas vão sendo pequenininhas, né? Com certeza. A nossa aniversariante aí vai dar o ar da graça, grande Jussiara. Boa noite, Jussiara. Boa noite, pessoal, tudo bom? Enrolada aqui com os trabalhos. Ju, não tem jeito não, meu filho. Pessoal que veio com o professor já sabe que colou chiclete na cruz. Então, o negócio é trabalhar com amor, senão vai repetir tudo de novo, hein? E em relação a essa questão, né, que a Já trouxe, que o Bruno trouxe, uma das formas, né, que nós podemos assim, exercitar esses conhecimentos. Né? Por que exercitar? Porque nós ainda trazemos na nossa intimidade situações que ainda não foram nem mexidas devido ao grau de gravidade, de comprometimento, mas dentro daquilo que é possível já mexer, é um exercício constante, né? É um exercício que a gente faz diariamente. E eu lembro, assim, num determinado momento da minha vida, né, quando eu tive que me despedir dos meus amores, assim, o sentimento que fica é que as nossas projeções futuras, os nossos sonhos, o nosso planejamento parece que foi interrompido sem a nossa sem sermos consultados, né? Então a gente se sente assim, meu Deus, por que é isso agora? Então esse é um dos sentimentos que me bateu durante muito tempo, né? E aí, assim, né, é só a dor mesmo para poder a gente reeducar essa emoção. Primeiro, porque não sou eu que determino como uma coisa vai acontecer, e sim como eu lido com os eventos que fazem parte da vida. Então, essa questão do nascer e do morrer, a gente ainda está muito impregnado de um sentimento negativo do morrer, quando na realidade seria um momento de muita alegria, porque nós estamos saindo da nossa experiência material, que é muito dolorida, para a nossa verdadeira vida. Mas o nível de distorção que a gente ainda traz faz com que a gente ache, ao contrário, que isso aqui é que é verdadeira vida, quando na realidade não é. E quando a gente sente, né, uma dor em partir, a gente precisa revisitar o nível de apego que a gente tem em relação a coisas e a pessoas. Será que a gente não está coisificando as pessoas que compartilham a jornada conosco? Então é isso, né? Eu vivi durante muito tempo com um aperto muito grande no coração até entender. Não que o aperto não tenha assumido, porque o nível de comprometimento da pessoa é muito grande. Mas o estudo, né, essa vivência vai fazendo com que a gente revisite a dor com conhecimento e vai transformando. É isso. Estou pronta. Se for, não quero ir não, entendeu? Se perguntar se quero, não quero. Mas se tiver que ir,
passaporte já está carimbado mesmo, né? Então vamos na boa. Obrigado, Juju. Carlos, grande Carlos, boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente sabe o tempo que nós vamos ficar na Terra, né? A nossa programação reencarnatória, a gente programa tudo direitinho. A grande dificuldade é a gente não adiantar, não ir antes do tempo, não ir como suicida, né? Entre aspas, né? A gente abusa dos nossos, né? Das nossas potencialidades, faz coisas que não, né? Vão agredir o corpo físico, né? E aí você vai antes do tempo. E como o Marcos falou, a gente traz uma mala, né? Porque nós temos dificuldades do passado que a gente traz conosco. E a gente sempre fala é o Paulo que fala na quarta-feira, lá na sala do Marconi, né? O cara traz a mala, aí o que acontece? Ele adquire outras malas. Em vez de levar uma mala vazia, ele vai mais 2, 3 malas, retorna ao plano espiritual com mais dívidas, com mais débitos do que ele já trouxe. Aí é complicado. A gente precisa entender que a gente veio para poder resolver as nossas pendências. E eu digo mais que falar pagar, não, tem a concepção de Eurípides é reparar, né? Eu lembro de si, uma vez eu tive um sonho com ele, falou assim: repara as paredes. Mas que isso? Repara. Reparação é melhor do que você pagar. Você vai consertar aquilo que você quebrou, aquilo que você destruiu, né? Você vai consertar com amor, né? Com trabalho. Então, a gente tem que ficar atento desse detalhe, de não aumentar a bagagem no retorno. E, na verdade, a gente tem que entender que se você precisa fazer o melhor você, fazer o que você está fazendo pelo próximo, de viver bem. Porque, eu sempre falo, é preciso amar as pessoas como se houvesse amanhã, aquela canção lá do nosso amigo. Porque amanhã a gente pode não estar aqui. Eu estou falando aqui com vocês, amanhã eu posso não estar. Então, é o máximo possível, diante de nossas imperfeições, amar o máximo possível que a gente possa amar. Porque amanhã eu posso não estar aqui, a Tânia pode não estar, o Lúcio, o Marco Júber. Isso é inerente da vida, é matéria. A matéria vai. Né? A nossa vida verdadeira é o espírito, a vida do espírito. Né? Carlos, você falou que amanhã não vai estar aí. Amanhã você falou que não vai estar aí de manhã. Não. Carlos está com a mala encarnado. Eu vou estar em outra reunião, mas a gente pode não estar encarnado, mas isso é realidade. Estarei aqui independente de qualquer coisa, pessoal. Vocês podem até não estar me percebendo, mas eu estarei aqui. Você lembra da Tirani? Lembra da Tirani? O desencarne dela, como é que foi? Eu estive com ela 2 dias antes e ela desencarnou lendo o livro. O César está ali falando, né? Lembra? Lendo Fonte Viva. Ela botou o livro assim no peito e adormeceu sentada, né? Espírito de escola. Ela é espírito de escola, diferente. Eita ferro. Carlos botou aí a pressão na galera. Fiquei até com medo agora. Não é, Jaque? Eu tenho Fonte Viva, vou passar a ler todo dia. Vamos ler Fonte Viva, pessoal. Começar a se sentir meio estranho, já começa a ler Fonte Viva, que aí já embala, né? O melhor de ler é praticar. É ler, mas praticar o que o Emmanuel fala ali. Mas praticar, você coloca a gente rapidinho para praticar. Obrigado, Carlos. Você dá muita oportunidade. Vou até ler, mas dormir com ele no peito de jeito nenhum. Oi. Opa, César, diga. Depois eu vou pedir para a Alexandra fazer o comentário e aí faz a prece também. Só um recadinho que o pessoal não ficar preocupado não, que a Tirani deu um recadinho para nós na reunião mediúnica, falando: meus filhos, não tenham medo não, morrer não dói. E ela estava lendo um livro semelhante a esse aí, hein, que vocês estavam comentando, lembra? Ela estava lendo um livro desse quando dormiu. E aí voltou e disse: morrer não dói. Para ela, né? Para ela não dói não, cara. Ou seja, para não doer, Lúcio, é só fazer igual a Tirani. Aí pergunta o Marco Júlio, o César, como é que foi.
Pior que tanta gente fala assim, não, eu não quero não. Quando vai você primeiro, depois você volta e me conta. Tanta gente já voltou e contou, a gente continua sem confiar que pode ir, que é seguro, né? Ela amou muito, o Gote Aberê. Espíritos de alta hierarquia, que a gente teve o prazer de conviver, todos nós. Eu, César, Marconi, tia Tânia. Vou fazer o seguinte, como a Alexandra vai fazer a prece pra gente, o Ítalo tá aqui na fila. Ítalo, faz o seu comentário, depois a Alexandra já faz de uma vez, que a gente já tá com o nosso tempo já apertadinho. Lotado. Então vou tentar ser bem rapidinho. É só que eu lembrei daquela situação onde você vai viajar e tem um companheiro de viagem que de repente fala assim: ah, não vou levar tal coisa não. Aí você fala: ah, também não vou não, né? Então, assim, a importância da influência recíproca, que a gente vai sair daqui a pouco, onde o materialismo de alguma forma vai bambear, né? Como planeta, como tudo, e da gente pegar essa onda, pegar carona nessas vibrações, incentivar esse tipo de pensamento e a gente ajudar a diminuir um pouquinho, a tirar um pouquinho isso da mala. Obrigado, Ítalo. Vamos lá, Alexandra, faz aí o seu comentário e depois emenda na prece, por favor. Só para a gente fechar essa semana, percebendo o como nós fomos chamados a atenção nessa semana. Nós conversamos essa semana materiais, sobre o tempo que cada um tem, mas que nós não devemos abusar desse tempo. Conversamos sobre essa questão do que é realmente importante. Então, a minha reflexão em relação a isso é que eu acho que agora a gente já estudou bastante, né? Vamos praticar. E como o Júver falou, que eu achei importantíssimo, o problema não é o erro. O erro, ele é culminante, né? Ele é óbvio, né? A gente vai errar, né? Como espíritos errantes que ainda somos. Mas o problema é o que a gente faz com esse erro depois. Eu acho que a grande questão agora, que a gente deve prestar atenção, e talvez seja por isso que nós estamos no cantinho do pensamento, é como eu falei, já erramos bastante, né? Sabemos que ainda vamos ter muitos erros, mas vamos melhorar aquela coisa do que a gente já errou, do que a gente já sabe que não dá mais, né? Só para atentar esse detalhe mesmo dessa semana, que foi os assuntos todos vieram nessa mesma pauta. É isso. Agora já faço a prece, né, direto? Por favor. Tá bom. Agradecidos estamos por mais uma semana de estudos, de convivência, mesmo que distante, mas nesse elo que estamos criando a cada dia. Agradecemos por todas as mensagens de todos os irmãos que chegaram e que contribuíram para que então a gente pudesse evoluir como espíritos. Que possamos nesse momento ser envolvidos por todo esse estudo e que possamos internalizar tudo o que foi dito aqui ao longo dessa semana e que a gente comece a praticar. Que a gente tenha consciência dos nossos erros e que a gente realmente se apegue a esse evangelho, a essa doutrina que nos ajuda tanto a melhorar como espíritos. E que possamos definitivamente entender a nossa caminhada aqui na Terra. Que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Que possamos, então, agora, nesse momento, ter um bom final de dia, descansados em nossas famílias, com nossas famílias em nossos lares, de maneira segura, com o alimento certo. E que possamos acordar amanhã com o pensamento de que se nós tivemos uma família, tivemos um sustento, tivemos um alimento e tivemos um lugar seguro para descansar, que outros também deveriam ter essa mesma oportunidade que nós. E que possamos nos colocar nas mãos de Deus como instrumentos do seu trabalho e possamos prover isso para os que ainda não têm, como nós temos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Alexandra. Alô, Carlos.
da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. Monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras montadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas além mar, essas velas da coragem pra lutar, ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, e o risco não te peça em tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida. Carrega um barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. Monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar da vida. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar, ir além, estrelas do bem vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te peça em tentar ganhar uma com instrumento que se chama amor. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. Uma Tchau, noite gente. linda. Até amanhã, 9 horas. Fiquem com Deus. Tchau, gente.